Fala pessoal, Márcia de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começar nesse domingo, vamos na La Liga, Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Alavés é a 17ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Almeria, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Almeria é a 20ª colocada, com 3 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Almeria, um empate e uma vitória para a equipe do Alavés. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Alavés para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, perdeu 2, empatou 3. Atualmente a equipe do Nottingham é a 16ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Aston Villa, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Aston Villa é a 5ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Aston Villa. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Aston Villa para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Lausanne enfrentando a equipe do St. Gallen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lausanne, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Lausanne é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do St. Gallen, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Gallen é a 4ª colocada com 21 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Gallen. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Gallen para vencer. Campeonato da Noruega, temos a equipe do Stabæk enfrentando a equipe do Bodø/Glimt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stabæk, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Stabæk é a 13ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Bodø/Glimt, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Bodø/Glimt é a 1ª colocada com 61 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Bodø/Glimt. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Bodø/Glimt para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Brest. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Mônaco é a 3ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Betis, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Brest é a 6ª colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Mônaco e 1 vitória para a equipe do Brest. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Mônaco para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Roma é a 9ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Lecce, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Lecce é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Roma e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Roma para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Estrela Amadora. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Sporting é a 2ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Estrela Amadora, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Estrela Amadora é a 9ª colocada com 11 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Sporting. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Sporting para vencer.
Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. A equipe do Red Bull Bragantino é a quarta colocada, com 55 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Corinthians é a 12ª colocada, com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Red Bull Bragantino e 3 vitórias para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Red Bull Bragantino para vencer ou partida terminando empatada. Empate, casa. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Cruzeiro é a 16ª colocada, com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Internacional é a 13ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Cruzeiro para vencer ou partida terminando empatada. Empate, casa. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Fortaleza é a 9ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Flamengo é a 6ª colocada com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fortaleza e 3 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Flamengo para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. A equipe do Vitória é a primeira colocada, com 65 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Vila Nova é a 9ª colocada, com 54 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vitória, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Coritiba enfrentando a equipe do Goiás. Esse que, na minha visão, é um dos jogos mais difíceis da rodada, porque os dois não vivem um bom momento. A equipe do Coritiba, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Coritiba é a 19ª colocada, com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Goiás, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. A equipe do Goiás é a 18ª colocada, com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Coritiba, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Goiás. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto. Uma dupla chance. Casa, fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Lausanne vs Galen, fora. Galen para vencer. Stambeck vs Bodegrim, fora. Bodegrim para vencer. Alavés vs Almeria, casa. Alavés para vencer. Mônaco vs Brest, casa. Mônaco para vencer. Roma vs Lessing, casa. Roma para vencer. Sport vs Estrela Amadora, casa. Sport para vencer. Curitiba vs Goiás, um jogo aberto, casa fora. Fortaleza vs Flamengo, uma dupla chance, Flamengo para vencer ou partida terminando empatada. Cruzeiro vs Sport, uma dupla chance, Cruzeiro para vencer ou a partida terminando empatada. Red Bull Bragantino vs Corinthians,
uma dupla chance, Red Bull para vencer, o partida terminando empatada. Vitória versus Vila Nova, partida acima de 1,5.